Bruna, seja muito bem-vinda. Com muita alegria que a gente está aqui conversando com você, esse bate-papo legal. Com certeza vamos ter bastante participantes com a gente. Quero agradecer em nome da igreja, né, da PIB, que você conhece muito bem. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso. E agradecer a tua disponibilidade de estar conosco. E obrigado, obrigado mesmo. Eu queria começar, Bruno, a gente vai falar a respeito desse tal de homeschool, né, que a gente já colocou como título da nossa live. É, Mas antes, Bruno, como eu tinha te falado até, algumas pessoas não te conhecem, né? A gente tem uma igreja que se renova, cada ano se renova um pouco, então muita gente não conhece você. Então eu uhum, queria aproveitar esse início para a gente conhecer um pouquinho da Bruna, de onde uhum. você veio, com quem você é casado, quantas filhas. Aliás, a primeira pergunta que eu queria fazer, se você, quando era solteira, eu lembro de você solteira, jovem, novinha, quantos filhos você imaginava ter, Bruna? Bom, então tá. Então, quando eu era jovem, assim, né, bem jovenzinha, não imaginava ter nenhum filho. Aí, depois que eu me casei, eu estava em ter dois. Aí, quando eu tinha as duas, eu pensava em dar uma pausa e ter mais dois depois. Mas eles vieram tudo pertinho. Mas não é melhor assim? E aí foi muito bom, assim, eu até tinha uma um post no outro Instagram, né, Mamãe por Vocação, que foi desativado, então eu falava, respondi uma pergunta, né, uma pessoa perguntou se a gente quis ter muitos filhos, né, era uma publicação que eu dizia que foi Deus que deu, né, a gente, né, não é uma questão de falta de planejamento, mas uma questão o senhor foi muito bondoso conosco, né? Dando quatro filhos lindos, né? Lindas as três meninas e um menino. Três meninas e um menino. Qual o nome deles? É a Luísa, a Ana, a Alice e o João. João. Isso. Legal, legal. Fala um pouco da tua infância, juventude, de onde você veio, você é natural de onde? Então, eu nasci em Joinville, aqui, né, em Santa Catarina. A gente participou, né? Meu pai se converteu na. Deixa só eu tentar colocar o microfone, que eu acho que talvez melhore um pouquinho a áudio. Vamos ver se ajuda um pouquinho, peraí. Ai, melhorou? Chiado? Tem gente reclamando de chiado. Bom, Então melhorou? Joinville, aham, sim. Isso. Nasci em Joinville e os meus pais vieram, né, para Florianópolis quando eu tinha 6 anos. Então eu considero que eu sou de Florianópolis, porque vivi, né, a maior parte da minha vida aqui. O meu pai se converteu, né, então na PIB, na primeira igreja batista, né, de Florianópolis. E foi lá que eu conheci o meu marido, Pedro, que na infância e juventude, assim, eu não gostava muito, né, no início. Achava que ele era muito bagunceiro, tinha toda aquela coisa. E me apaixonei perdidamente. Esse homem e que a gente namorou bastante tempo, casou, somos casados vai fazer 9 anos que a gente é casado, então tem 30 anos, quatro filhos, e dentre as muitas opções aí da nossa vida juntos, a gente optou por essa modalidade, então, de educação, que é o homeschooling, né? E aí, estamos aí para falar sobre isso. Legal. Deixa eu só te perguntar uma coisa. Com que idade despertou o primeiro sentimento assim pelo Pedro? Aí eu tinha 14 anos. 14 anos 14 e o anos. Pedro 15. E é um Foi uma relacionamento que deu certo. Foi. Que legal, que Foi, benção, foi que bem bom. legal. Foi nos adolescentes mesmo. A gente era dos adolescentes, né? Participava do GABS. E aí o David levou o caminhão dele lá na frente um dia, uma noite, uma sexta-feira. E aí todo mundo subiu no caminhão, tava a Mariana, todo mundo lá dentro. Aí a gente subiu para entrar, sei lá, fazer uma coisa de adolescente, assim, né? E aí, na hora de descer, o Pedro falou assim: vem. Aí ele me pegou assim, daí ele me ajudou a descer, e aí foi amor, assim. Que legal, Aquele que legal. momento.
Os adolescentes hoje, com 14 anos, 15 anos, falam assim, a gente quer namorar. Querido, vocês são muito jovens ainda, né? Daí eles dizem assim, mas a Bruna e o Pedro deu certo. Ah, meu Né? Deus! E eu já estou super preparada com as minhas filhas. Filha, é graça, graça do Senhor. O Senhor transforma todas. Mas Deus Mas que tinha bom. preparado a nossa história para ser dessa forma e foi Mas assim. muito lindo a história de vocês. E assim, né, Euclides, também a gente na época tinha essa mentalidade mesmo de namorar para casar, a gente não tinha Isso, nenhuma pretensão de namoro recreativo, assim, a gente queria, só que a isso, gente era muito jovem, então a gente foi sim, sim. esperando Os o pais tempo do precisavam Senhor. cercar bem ali, né? Os pais com conselhos idênticos, né? Parecidos dentro da palavra, ajudaram Uhum. bastante nesse período de vocês, né? Sem dúvida, eu agradeço muito aos meus pais e aos meus sogros e agradeço sempre, assim, falo muito para minha mãe, para meu pai, que na época eu não entendia e hoje eu agradeço, falo, poxa mãe, se não fosse, né, por todo o cuidado que vocês tiveram, o Guto e a Lu também é um papel fundamental, assim, né, que às vezes os pais acham que, não adianta a gente falar, não adianta a gente proibir, adianta Claro, muito, adianta sim. O adolescente uhum, precisa disso, né? E é graças a verdade. Deus o Senhor deu sabedoria para os nossos pais, para eles conduzirem a gente, né, nesse caminho e guardaram, então, a gente até o casamento e foi muito bom. Que legal, que bom. Vocês tiveram a experiência de morar fora do país, né? Sim. Como foi isso? Foi muito tempo? Como é que foi? Então, nós casamos no ano de 2012 e a gente foi com um mês de casamento, né? A gente já casou sabendo que ia morar fora, né, para o doutorado do Pedro. E a gente morou 4 anos na Itália. Foi muito bom, foi bem importante para o nosso casamento, assim. É, pela cumplicidade, né? Estar em um outro país, de repente ver qual que é a nossa crença, qual que é a nossa posição, quem somos nós, às vezes sair um pouco do ambiente assim mais comum faz com que a gente reflita e se conheça também, né? E foi o que aconteceu conosco. A gente foi para lá, viveu bem juntos, pôde se unir e pôde descobrir muitas coisas, né? Juntos, inclusive essa questão do homeschool. A gente conheceu alguns amigos na época. Até mesmo foi lá na Inglaterra, a gente estava conversando com eles comentaram até sobre Aham, isso. E a gente ficou chocado, assim. A gente falou, meu Deus, que cabeça, que gente doida, né? Como é que pode? Que teoria da conspiração aham, é essa? E, enfim, a gente foi conhecendo, mas isso acontece, né? Quando a gente mora fora, a gente acaba tendo que se unir mais, né? No casamento, enfim, com quem a gente tá, né? E para nós, então, foi uma experiência bem, bem boa, bem rica. legal, legal. Então, quando foi, vamos entrar no nosso assunto, né? Inclusive, volto a repetir, se alguém quiser fazer alguma pergunta dentro desse assunto, talvez eu não faça imediato, porque nós vamos perguntar um pouco mais tarde. Mas, enfim, fiquem à vontade para perguntar, porque o propósito dessa live, para falar desse assunto, é tirar dúvidas, eventuais dúvidas que as pessoas tenham a respeito do assunto. Nós vemos hoje um interesse muito grande, né, nesse pensamento de começar a fazer esse modelo de ensino domiciliar. Então, acho que é importante trazer uma pessoa que tem um bom entendimento, um bom conhecimento, como você tem a respeito disso, para nos dar algumas informações importantes, né? Nós não estamos aqui para defender Certo. nenhuma coisa nem outra. Existem pessoas que têm uma Uhum, resistência em relação a esse modelo, mas a uhum, ideia nossa é esclarecer e tentar entender como funciona, tirar algumas uhum. dúvidas para aqueles que realmente têm interesse, né? Eu queria Certo. saber de imediato o quê? Eu queria saber em que momento que você encontrou a necessidade desse modelo de ensino e o que Uhum. é esse tal de homeschooling, né, que é o nosso título da nossa live aí. Se puderes falar um pouco sobre isso. Então, a gente conheceu, né, como eu falei, a gente conheceu a educação domiciliar
Antes mesmo de ter filhos, eu estava grávida da Luísa ainda, minha primeira filha, isso faz 6 anos, né? Ela tem 6 anos hoje, faz mais de 6 anos, eu estava grávida dela. E a gente então conheceu esse modelo, né, de educação. E como eu comentei, né, inicialmente para nós foi meio chocante assim, né? Eu entendo que cause até alguma estranheza para nós aqui no Brasil, que é um país que não tem muitos. Hoje tem muitas famílias educadoras, mas até poucos anos atrás não tinha tanta gente, né? Então era alguma coisa mais de missionário, assim, né? Meio diferente. Então a gente conheceu esse modelo bem no início, assim, e foi se aprofundando, chamou a nossa atenção. Como assim ensinar em casa? Qual é a necessidade disso, assim, né? Daí as crianças vão ficar isoladas. Como é que ficaria isso? Não vai para a escola? A gente tem as nossas memórias, né? De escola, de lancheira, de material, algumas coisas, né? Que pegam pra gente, assim. E na medida que a gente foi conhecendo a educação domiciliar, a gente foi se apaixonando, né? Foi alguma coisa que foi cativando a gente, né? De entender como é que funcionava esse papel principal do pai, né, como educador, não só aquele professor, né, o pai que vai ensinar as disciplinas para a criança, mas o pai como responsável da educação do seu filho, independente se é ele que vai ensinar o português, a matemática e tudo mais, ou se ele vai só organizar o currículo do filho e vai preferir contratar um tutor, um professor particular, né? A educação domiciliar, ela visa ensinar majoritariamente no lar, né? Só que isso não quer dizer que os pais não vão poder contar com alguma rede de apoio, com alguns outros como eu falei, né, professores, tutores de alguma disciplina que eles acham que é necessário, né? Então, simplesmente o pai tomando essa posição de primazia na educação do filho, né? De um modo integral. Seja a educação moral, né? Ou a educação formal, acadêmica, né? Então a gente começou a conhecer um pouco mais sobre a educação domiciliar, entender tudo isso e ver que isso condizia muito com a nossa fé, né, cristã. Como cristão, a gente é chamado pelo Senhor em toda a Escritura, né? Desde lá do início, né? Em Deuteronômio 6, aquela passagem bem conhecida, que o Senhor fala, né, para os pais ensinarem os seus filhos, né, andando pelo caminho, quando estiver sentado em casa, quando se deitar e quando se levantar. Então, em todo tempo, assim, a gente é chamado a educar os nossos filhos, né, no temor do Senhor e tudo mais. Então, tudo isso, essa questão de educação, né, no lar, chamou a nossa atenção por esse ponto também, né? Casava, estava ali unida, né? Com essa questão do cristianismo. Então a gente foi mais a fundo, conheceu famílias educadoras, viu como que isso acontecia na prática, né? Isso é muito importante, né? Quando a gente às vezes vê um modelo de educação ou de outra coisa que é um pouco diferente do que a gente está habituado, a gente tende a ficar um pouco mais, né, até ressabiado, tentando compreender. Mas quando a gente vê na prática como que isso acontece, como que é dentro da família, dentro do lar, como é que isso ocorre, a gente começa a entender melhor, né? Por isso eu sempre convido, né, até no meu Instagram, de conhecer outras famílias educadoras, não só de Instagram, mas procurar, né, amigos, gente que faz, para você entender bem como que acontece. Porque às vezes as pessoas têm, né, já em mente alguma ideia. Então vai fazer toda a educação em casa, então vai ficar 5 horas, 6 horas em casa estudando, vai trazer a escola para casa, vai ter quadro. Como é que vai ser isso, né? E foi assim que a gente começou, então, a estudar mais e se aprofundar nisso. Então, as nossas filhas nunca foram para a escola, efetivamente, por conta disso, né? A gente conheceu quando eu estava grávida da primeira filha, e a gente foi gostando, foi se interessando, e por volta de... Assim, eu digo que a partir dos 4 anos, né? Então, que a gente pratica oficialmente, digamos, há 2 anos, porque é a idade que
as crianças deveriam, né, ser matriculadas agora, o ensino obrigatório, na partir dos 4 anos. Mas com 3 anos e meio a gente começou a pré-alfabetização da nossa filha mais velha, né? Então, aos 4 anos ela já sabia ler. E isso foi alguma coisa muito especial para nós, né? Ver que a gente, além de estudar, porque os pais já são naturalmente educadores dos filhos, né? Ensinando a falar, a comer, a caminhar, a fazer xixi no vaso, enfim. E aí, de repente, quando a gente ensinou a nossa primeira filha a ler, dá um clique, assim, né? A gente vê, poxa, a gente tem essa capacidade, né? Vai exigir, sem dúvida, que os pais se envolvam, mas é possível, né? Sim, sim. Qual é o motivo, ou quais são os motivos, você já falou alguns, que você entende que esse tal de homeschool agora tem sido falado tanto, né, tem sido procurado tanto, o que leva uma família a pensar a possibilidade de não enviar os filhos na escola e pensar seriamente numa educação domiciliar? Quais são os motivos pelos quais você acha que está havendo essa procura nesses últimos tempos, né, nos tempos que a gente tem vivido? Então, tem um vídeo muito interessante do Instituto Borborema, que apresenta um estudo do Caio Peruzzo, eu acho que quem está falando, né? Ele apresenta 5 razões em que foi feito esse levantamento, assim, né, de motivação para o homeschool, que eu acho bem interessante até de assistir. No geral, assim, né, Euclides, eu vejo que um primeiro ponto é a questão acadêmica, sem dúvida, né? Se no Brasil a gente tivesse uma educação excelente, assim, ótima, mesmo nas escolas particulares, né? Compreendendo escola pública e particular. Se for só a pública, nossa, mas mesmo assim, ainda nas escolas particulares, a gente tem um problema sério no nosso país de educação, de ser deficitária, né? Ser deficiente. Então, eu vejo que é uma motivação para o homeschooling a preocupação em ensinar para as crianças um pouco mais além, com um pouco mais de profundidade, disciplinas que hoje, por exemplo, né, a gente optou pela educação clássica. Então, disciplinas que não são abordadas pelo currículo do MEC, mas que a gente vê que tem importância para as crianças. Outro ponto, né? Uma questão de cosmovisão, né? De ideologia. A gente tem uma cosmovisão cristã e é bem complicado, assim, né? A gente enviar os nossos filhos para a escola sabendo que eles vão conviver lá com professores, com mestres, né? Que vão ter uma cosmovisão completamente diferente, muitas vezes oposta à da nossa família, e que a gente não acredita que exista uma área cinza de conhecimento, né? O conhecimento não é neutro, ele vem a partir de alguns pressupostos e que esses pressupostos vão ser opostos ao nosso. Então, o que é mais fácil para mim, né? Muitas vezes é mais fácil para o pai ele ensinar do princípio do que ele receber o filho e tá sempre corrigindo, né? Acertando. Digamos que um pai bem atento, né? A educação continua sendo responsabilidade dele. Ele envia o filho para a escola. Sempre que o filho volta, é um trabalho, né? Entender o que ele está aprendendo, tentar captar o que o professor está passando na escola, qual é o tipo de filosofia, de ideologia que tem por trás de alguns certos tipos de texto, de fala, de discurso, né? Então, eu vejo que essa é uma questão também. Deixa eu ver o que mais. Acho que esses 2 pontos são bem importantes, assim. Sim. E São. deixa eu te perguntar, quais são os primeiros passos para aquela pessoa que tem interesse, que pensa em começar uma educação domiciliar? Quais são os primeiros passos para ela iniciar esse processo? O que é importante, o que é necessário para começar o homeschool? Ah, tá. Bom, antes de eu responder essa pergunta, eu quero só complementar com mais uma motivação do homeschool, que é a educação personalizada, né? Tava esquecendo. A escola, ela tem a tendência, por uma questão até de prática, assim, de ser mais prático, né?
colocar os alunos mais ou menos, nivelar mais ou menos os alunos, né? O professor não tem como atender cada aluno individualmente Isso. e acompanhar, né, ali o desenvolvimento dele, é, auxiliando naquilo que ele tem mais dificuldade, enfim, Uhum. talvez ele ajudando ele a avançar um pouco mais. Enquanto isso, quando a gente ensina em casa, a gente consegue direcionar um pouco melhor, né, o filho, às vezes incentivar alguma coisa que ele tem mais deficiência, enfim, né, dar esse olhar mais pessoal para cada filho, ajudando com que ele se desenvolva. Então, acho que esse também é um ponto, uma grande motivação, né, de ter esse olhar Uhum. menos homogêneo e mais individual. Personalizado. Com Uhum. relação a como começar, né? Bom, eu acho que a primeira coisa, os pais precisam ter essa disposição de estudar, uma disposição de aprender, de acompanhar as crianças, né? É possível fazer um homeschool, mesmo que um pai trabalhe fora, meio período e tudo mais, a gente vai conseguir adaptar. Mas, no geral, vai exigir um pouco mais de disposição da família para isso, né? Geralmente, um dos pais vai ficar responsável por estudar, fazer o planejamento, fazer currículo anual, acompanhar o filho ali diariamente nos estudos, acompanhar em visitas, e, enfim, né? Muitas coisas. Então, tem que ter essa disposição, né, na família. Tem que ter a disposição do pai de estudar, de aprender mais. É trabalhoso, né? A gente não está acostumado a estudar assim por conta própria. A gente não está acostumado a estudar para alguma coisa que a gente queira, né? É muito difícil. A gente, é, no geral, faz até mesmo na faculdade, né? Faz sempre aquele basicão assim para ir passando e tudo mais. E vai exigir, às vezes, uma proatividade dos pais, né? De ir pesquisar e tudo mais. Outra coisa também que vai exigir uma mudança, às vezes, de estilo de vida da família, né? Às vezes a família é mais acostumada a investir o dinheiro em uma determinada coisa, vai precisar canalizar, mudar, né, para outra coisa, dar mais atenção para Uhum. os filhos ao longo do dia. Muitas vezes vão ter interferências, né? O homeschooling, né, quando a gente tem a educação como alguma coisa central na família, toda oportunidade, toda situação é vista como oportunidade. Então, se a gente está Uhum. cozinhando e o nosso filho se aproxima, pergunta alguma coisa, a gente vai querer parar para explicar, para ensinar. Vamos aproveitar essa curiosidade para expandir, para aprofundar esse assunto, né? Uhum. Então, para começar, teria que ter isso, assim, né? Começar a estudar alguns livros sobre métodos, conhecer outras famílias, se envolver, né? Talvez com outras famílias para conhecer, fazer alguns cursos, né? Eu fiz alguns cursos de matemática, cursos, sim, de matemática, de alfabetização, né, de disciplinas mesmo, e também cursos Uhum. sobre educação, né? Educação clássica, educação segundo educação por princípios, Charlotte Mason, enfim, né? Da mesma forma que a escola, ela tem uma metodologia que quando a gente coloca o nosso filho, a gente abraça aquela metodologia. Em casa, a gente também vai precisar ter uma metodologia Isso. e aí a gente vai ter que estudar sobre isso para ver como que a gente vai aplicar, né? O que que a gente vai querer. É, Então, é isso. É. Vamos conversar um pouco sobre a questão do conteúdo, né? Quando a gente Uhum, pensa, eu pelo menos sou totalmente leigo na educação domiciliar, não sei absolutamente nada, mas quando eu penso num currículo, por exemplo, de uma criança de sétimo ano, sexto ano, quinto ano, um uhum, conteúdo grande, né? De muitas matérias, de muitas atividades, uhum. como passar esse conteúdo todo num tempo domiciliar? Que disciplina precisa ter em relação à quantidade de horários de educação por dia, por semana? Como que a educação domiciliar consegue suprir a necessidade de passar todo o conteúdo que uma escola, por exemplo, passa? Ou é um Uhum. conteúdo diferenciado? Onde buscar esse conteúdo? Então, o conteúdo, no geral, as famílias, elas, por mais que adotem um currículo diferente, por exemplo, né? Como foi, Alô? voltei.
Falhou um pouquinho Voltou. aqui. Bom, Uhum. por mais que a família adote um currículo, por exemplo, de educação clássica, né, que é o nosso caso, que vão ter outras disciplinas envolvidas, toda família, né, educadora procura ter algum tipo de aproximação com o que o MEC propõe. Né? Mesmo porque vai chegar um momento em que essa criança, né, essa adolescente vai prestar vestibular e tudo mais, vai ter esse conteúdo. Tem uma amiga minha, mãe, né, que ela tirou o filho da escola justamente no ensino médio, porque ela não queria que o filho fizesse o ensino médio no colégio. E Aham. ela falou que em 2 anos o filho dela tinha terminado todo o conteúdo do ensino médio e ele passou o terceirão estudando as disciplinas que ele mais gostava. Depois ele foi para uma Uhum. faculdade de estatística e tudo mais. O ponto é, o conteúdo do MEC, o conteúdo proposto pelo MEC, ele é possível de ser feito em um tempo menor do que o da escola. Porque na Uhum. escola tem mais alunos, na escola o professor precisa parar, chamar atenção. Às vezes o aluno já entendeu aquele conteúdo e o professor está esperando que os outros também compreendam, né? Ou às vezes o aluno está com dificuldade, tem que dar uma seguradinha, mas depois ele avança com mais rapidez. Então, Uhum. tem com relação ao tempo, né, e ao conteúdo, pelo contrário, a educação domiciliar, ela facilita com que o aluno aprenda mais coisas no tempo dele e que muitas vezes é um tempo menor, porque em casa ele não tem o Uhum. deslocamento, ele não tem o intervalo, ele não tem a conversa, ele não tem o aviso, ele tá só ali, né? Eu tenho até a gente recebeu um amigo aqui em casa que é pai educador esse final de semana. E ele falou que mesmo na faculdade, ele fez faculdade de Direito, ele falou que tinha uma disciplina que ele ia para a biblioteca para poder estudar. Porque na aula com o professor ele não conseguia, o professor não dava a disciplina da forma como ele gostaria, na profundidade que ele gostaria. Então, no caso dos pais, né, de um aluno mais velho, o pai precisa estar 1 ou 2 passos, né, na frente do filho para ensinar aquele conteúdo. Quando a gente tira da escola, tem esse tempo, né, de adaptação. Então, uma criança que vem escolarizada, ela tem uma forma de aprender que ela vai aos poucos mudando, né? A disposição para aprender, a forma de aprender em casa e tudo mais. Quando a criança é ensinada em casa, desde cedo é colocado nela esse desejo, esse ensino, né, para que ela aprenda sozinha. Então, para ela, o conhecimento é alguma coisa que faz parte do dia a dia dela, da rotina, se torna natural. E o objetivo de um pai educador é sempre formar um filho autodidata, que ele mesmo, daqui a algum tempo, possa aprender sozinho. Então, Sim. tem um livro interessante do Douglas Wilson que se chama Educação Cristã e Educação Domiciliar, em que ele fala que é papel do pai estudar para ensinar, né? Uhum. E que ensinar o filho para que ele possa aprender sozinho, né? Então, isso é muito importante. Então, um aluno dessa etapa já de quinto, sexto ano, né? Ele já estaria nessa fase, né? Mais adiante, mais avançado, em que ele consegue aprender por si mesmo. Então ele vai lendo e vai aprendendo. E o pai está ali ao lado para auxiliar, para ensinar, às vezes para explicar algum conteúdo novo, explicar alguma coisa que precisa. Ah, mas eu não domino todas as disciplinas, eu não domino química. Então você pode Uhum. procurar um professor particular de química que vai ser, né, comparado a uma aula particular muito mais em conta até do que uma escola. Você Entendi. pode procurar um professor de química particular, trazer ele para casa, ver o professor dando aula. Então, você consegue aprender para depois auxiliar seu filho nos exercícios, por exemplo, e consegue estar Uhum. ali junto, vendo como que o professor está falando. Ele tem algum viés ali, ele está passando a disciplina, ele está querendo, né? Então, eu acho que isso é bem Sim. importante, assim, e faz parte. Eu vejo pela minha filha de 6 anos, ela ainda tem 6 anos, né? Ela é novinha, não estaria ainda no primeiro ano, né, do ensino Uhum. fundamental, e ela já várias vezes pega o livro, lê o enunciado e vai resolvendo. Então, Uhum. é interessante de ver, assim, né, como que a criança, para ela, é uma atmosfera, né, quando a família tem
dar essa importância para a educação. Os livros fazem parte da rotina da família, das crianças, essa curiosidade. Então, a criança tem esse próprio motor de curiosidade que vai impulsionando ela para o aprendizado, né? Então, quando chega nessa idade, ela consegue dominar bastante já. Legal. Você falou, claro, que o ensino acaba sendo em todos os momentos, né? Toda circunstância você pode ensinar, você pode passar conhecimento, mas você pode afirmar, então, que é possível o ensino, a educação domiciliar, quando os pais têm apenas a possibilidade, por exemplo, do final de semana para fazer isso? Você acha que é possível passar um conteúdo que precisa ser passado tendo disponível apenas o final de semana para fazer esse ensino? Acho bem complicado, acho bem difícil. Pelo Uma menos no coisa ensino, né? é mais complicado porque realmente tem bastante conteúdo, né? Tem bastante coisa para ensinar, assim, né? É, é mais difícil que fique para o final de semana, às vezes fica muito pesado para a criança, porque a gente percebe que as crianças é tijolinho por tijolinho, né? É o exercício, é cada dia um pouquinho. Muitas vezes é o contrário do que todo o tempo que a criança passa na escola, em casa, ela vai tendo, às vezes, né, menos tempo, vamos supor. As minhas filhas, eu dou 1h30, 2 horas de aula por dia, né? 4 dias, às vezes 5 na semana. Vai diluído, vai um pouco mais batendo nessa tecla do hábito, né? Lições curtas para que a criança tenha bastante atenção. Se ficasse tudo para o fim de semana, acabaria ficando pesado para a criança, né? Vai pesando para ela estudar tudo de uma vez, fazer as atividades e tudo mais. Existem, né, uma modalidade que se chama after schooling, né? Que muitas mães gostam de auxiliar os filhos, né, depois da escola. Então, elas mandam para a escola e complementam em casa. Então, por exemplo, na escola não tem um bom ensino de arte, ou de música, ou de leitura, literatura. A literatura é muito fraca. Então, os pais complementam em casa. Eles estudam, por exemplo, tem cursos só de formação literária. Então, os pais fazem um curso de formação literária para estar ensinando melhor os filhos nessa área. Aí é um ponto, assim, né? Mas para fazer, digamos, o homeschooling total, né? Toda a educação, só no final de semana, acho que ficaria muito pesado. Por isso precisa ser bem pensado, né, como Sim. família, porque às vezes a pessoa, puxa, uma escola particular é cara, né, um preço muito alto para algumas famílias não têm condições. Então, aí vamos optar pela educação domiciliar. Quer dizer, é uma responsabilidade por detrás de tudo isso, Sim. do conteúdo todo, de ensinar verdadeiramente tudo que precisa ser ensinado. E não é simplesmente uma decisão fácil de tomar assim, né? Precisa estar a disciplina dos pais, como você falou, a pesquisa, o ensino, o estudo, né? A preparação dos pais para esse momento. E deixa eu te perguntar uma coisa. A gente falou sobre a questão do conteúdo, que é uma das coisas que eu acho que algumas pessoas não conseguem enxergar com bons olhos o homeschooling por causa da questão do conteúdo, né? Entendendo que o conteúdo não vai ser passado todo o conteúdo que normalmente numa escola passaria. E a outra questão, que eu até recebi algumas mensagens essa semana para questionar a respeito disso, é a questão da socialização da criança, né? Da necessidade que a criança tem de se socializar e criar laços e tudo mais, né? Que é necessário que a escola isso acontece e não aconteceria com aquele que está em casa. Então, como é essa questão desse problema ou não é um problema? Então, bom, com relação ao conteúdo, eu acho que a gente consegue vencer esse ponto dizendo que, além do conteúdo da escola, na educação domiciliar você pode ir além, sempre além, né? Além do que a escola dá, né? Às vezes uma criança que tem mais facilidade, ela pode ir sempre mais além. Os pais podem dar não só o que a escola daria, mas podem dar mais. E com relação à socialização, é um ponto bem recorrente, assim, né? Eu acho bem interessante essa pergunta, porque
tá muito forte no imaginário, né, das pessoas de que a socialização ocorre na escola. De que lá você vai encontrar pessoas diferentes, de que lá você vai fazer amizade, de que lá você vai se deparar com outros pensamentos e, enfim. Lá você vai fazer amigos e a gente sabe que, na realidade, a socialização não é um ensino que a escola tem que dar, e sim que os pais precisam dar, né? É responsabilidade dos pais ensinarem essas crianças a socializar. A socialização é fruto de um ensino sobre o próximo, né? O amor ao próximo. Como que a gente trata na nossa vida com os nossos amigos, como que a gente trata com pessoas diferentes. E é muito importante, eu vejo que, na verdade, é o contrário, né? Como é mais importante os pais ensinarem a socialização e socializarem os próprios filhos do que colocar isso como alguma coisa que a escola poderá fazer melhor. Por que eu digo isso? Por exemplo, na educação infantil, né? Se eu tenho duas crianças que estão disputando pelo mesmo brinquedo, né? E são amiguinhos, né? Vamos supor, eu recebo uma pessoa na minha casa ou eu vou num parquinho e aí lá tem um outro amiguinho que vai disputar. Isso acontece, né? Nossa, é a coisa que mais acontece. Se eu sou a mãe e o meu filho tá comigo e estuda em casa e tudo mais, eu vou ajudar a intervir. Eu vou lá e vou ajudá-lo, né? Olha, meu filho, eu tô vendo a situação. Eu posso ensinar, olha, filho, você tem que dividir o brinquedo, é assim, ou agora é a vez dele, ou depois é a sua vez, ou eu posso ir auxiliando. Como é você vai lá? E o filho vem e reclama. Você vai lá e ensina, olha, meu filho, você fala com seu amigo primeiro, Mateus 18. Fala com seu amigo primeiro, resolve com ele. Então, assim, o pai pode estar sempre instruindo o filho na hora de ele se relacionar com outras pessoas. Enquanto que na escola, quem vai fazer essa mediação e quem vai dar essa instrução é o professor. Nem sempre aquele professor tem a mesma visão que os pais, né? Então, eu vejo que a socialização é um aprendizado. Uma outra questão, né? É a questão de ter amizades, ter amigos, né? Quando os pais têm amigos, quando os pais frequentam pessoas, a casa de outras pessoas, né? Eles vão poder prover para os filhos essa amizade, esse vínculo com pessoas diferentes. Se eles se relacionam com pessoas diferentes, eles vão poder providenciar isso. É uma socialização verdadeira. Eles são assim, eles socializam com outras pessoas e envolvem os filhos, senão não. Outra questão é que o aluno de educação, um aluno homeschooler, né, de educação domiciliar, não quer dizer que ele está numa prisão domiciliar, ele está numa modalidade de educação em casa. Então, ele pode fazer Kumon, ele pode fazer judô, balé, ele vai na natação, ele faz outras atividades extracurriculares em que ele vai encontrar com outras crianças, com outras pessoas que têm um pensamento diferente. E ali ele vai ter vai confrontar, enfim, as ideias dele, vai ver que as pessoas fazem, né, outras coisas, sei lá, enfim, né? Então eu vejo que a socialização escolar, ela é, ela é em uma certa medida, um pouco falsa, sim, porque aquelas crianças vão se relacionar com crianças apenas da mesma faixa etária, da mesma classe social, e em quais momentos? No momento de recreio, que é 15 minutos, 20, né, para as maiorzinhas. Então, assim, no fim, é uma socialização que não tem a mesma qualidade que uma socialização que os pais poderiam providenciar de outra forma, ou mesmo na própria vida, né? Outra questão que se levanta muito, né, com relação ao homeschooling é a bolha, né? De que as crianças estariam, então, numa bolha, numa redoma, elas não veriam a realidade. E eu vejo que é o contrário. As crianças educadas em casa, muitas vezes, elas estão em contato com a realidade muito mais do que as crianças que passam 6, 8 horas trancadas numa escola que é um ambiente totalmente artificial. Então, elas vão ao supermercado, elas vão ao correio, ao banco, à padaria, elas falam com pessoas de várias idades diferentes, de várias classes sociais.
tem, né, o faxineiro, o porteiro, as pessoas que elas vão cumprimentar, elas falam com o caixa do supermercado, e assim elas estão socializando de uma forma mais real até, né? Então eu vejo que essa é uma questão vencida, assim, no pré-ação domiciliar. Está falhando um pouquinho, está quase falhando demais, assim, mas ainda dá para entender, pelo menos eu estou entendendo bem ainda. Ai, meu Mas então, Deus. é algo que é importante dos pais que querem fazer o homeschool, né, se preocuparem com essa questão social, né, de fazer essas coisas que você está falando que vem a suprir essa necessidade de socialização, de lembrar disso, que isso é importante, né? Porque se Uhum, o homeschool acontece dentro de casa e os pais não provocam essa socialização, seja no lazer, seja, né, no esporte, como você falou, ele está uhum. deixando de lado algo que é importante, que vem substituir, digamos assim, ou vem a suprir essa necessidade de socializar, né? Uhum. Exatamente. Na verdade, a questão da socialização, ela vai depender, como tudo na educação domiciliar, ela vai depender de uma postura da família, né? Se a família assume esse lugar de educação, ela tem que arcar com essa responsabilidade. E que quando ela bota na escola, muitas vezes ela tá se eximindo dessa responsabilidade, mas não tá vendo que a escola não tá fazendo esse papel completamente, né? Então, é Sim. um delegar uma responsabilidade que ela, na verdade, é dos pais. Eu gosto muito de uma frase da Simone Quaresma, que ela fala que quando a gente tem filho, não dá para brincar de ser crente. E quando a gente faz educação domiciliar, a gente também não pode brincar de ser crente ou de querer ser alguma coisa que a gente não é. As crianças estão com a gente o dia inteiro. Elas estão vendo a nossa postura, elas estão vendo as coisas que a gente faz e tudo isso que a gente gostaria que elas aprendessem ou que, né, que fosse providenciado, vai ter que ser providenciado por nós. Então, eu vejo isso como algo positivo, né? Os pais tendo amigos verdadeiros, tendo amigos diferentes, ensinando, por exemplo, uma amiga ficou doente, lá vai a mãe, leva as crianças, vai ajudar essa amiga, recebe a visita em casa, vai visitar a avó, vai ajudar quem está precisando, leva uma... Então, assim, a criança está vendo tudo isso, ela tá transitando nesses ambientes juntamente com a família, né? Então, ela tem essa oportunidade de se desenvolver nessa área, que se ela tivesse só com as crianças da idade dela, só com as crianças da mesma, né, como eu falei, classe social, mesmo jeitinho, a mesma modinha, o mesmo grupinho, ela não ia ter essa diversidade, né? Entendi. Legal. Agora, o terceiro ponto, né? Nós falamos sobre o conteúdo, falamos socialização e vamos falar um pouco sobre a questão da legislação brasileira em relação a isso, né? Como você vê isso? E eu vi hoje à tarde, se não me engano, uma matéria sobre o PLC, que não foi aprovado aqui em Santa Catarina, né? Que as Uhum. famílias continuariam sendo perseguidas, alguma coisa assim. Existe uma legislação nacional e estadual? Como está essa questão da legislação em relação ao estudo, ao ensino domiciliar, Bom, no educação ano domiciliar? no ano passado, o STF julgou que a educação domiciliar ela é constitucional, porém ela necessita de regulamentação. Assim como a escola particular tem a sua regulamentação, a escola pública tem a sua regulamentação, o ensino domiciliar também precisa dessa regulamentação. Existem algumas cidades, como isso, né, tá parado ainda, assim, tem alguns projetos de lei que estão em andamento, mas ainda não foi nada definido. Em muitas cidades do Brasil, como Vitória, Cascavel, tem outras já que já conseguiram fazer uma regulamentação né, estão seguindo. Aqui em Santa Catarina ainda estamos nessa luta. Né, a gente tem visto que tem avançado esse tema, né, na Câmara, né, dos vereadores, tem surgido tudo isso, Assembleia Legislativa, mas a gente ainda não tem nada definitivo, tá? Mas assim,
que acontece? Existe sim um fantasma grande de que, né, pode acontecer algo muito grave com a família que fizer educação domiciliar. Eu estava até conversando nesse final de semana com uma amiga que também é mãe, é homeschooler, e a gente estava falando sobre essa paz que a gente sente, assim, né? Porque é, o grande argumento que poderia ser levantado contra uma família educadora é um abandono intelectual. Só que com as provas que a gente tem, os registros que a gente tem em casa, de todas as atividades que as crianças fazem, né? É tudo documentado com foto, a gente tem os livros anuais de cada criança, diário, né, de cada uma delas. Então, se por algum acaso, né, a gente recebesse uma visita do Conselho Tutelar, a gente poderia mostrar com muita tranquilidade que os nossos filhos estão sendo ensinados, estão sendo educados, estão tendo toda a atenção, todo o cuidado, né? Com relação à socialização também, muita tranquilidade, né? Então, as famílias que desejam fazer educação domiciliar, elas não precisam temer, né? Justamente por conta disso. O STF não julgou inconstitucional e essa regulamentação deve sair muito em breve, porque ainda mais agora com essa questão de coronavírus, né? As crianças foram para casa, foram obrigadas a estudar em casa, por mais que seja uma modalidade EAD, né? Em que a escola ainda detém o currículo e tá aplicando as provas e tudo mais, mas as crianças estão em casa, muitos pais viram que conseguem, que querem, não só conseguem, mas que eles querem estar mais ativamente na educação dos filhos. Então a gente vê que esse tema cresceu bastante também no nosso estado, né? E que tem grandes esperanças aí de uma regulamentação próxima. E para validação hoje, por exemplo, para validar o curso, para uma criança, por exemplo, chegar ao ponto de fazer um vestibular, para ele ter a validação do ensino médio, qual é a forma hoje que isso está acontecendo? Então, a forma é assim, ó, tem que entrar no site do Enseja, fazer a inscrição para a prova, né? O Enseja é uma prova que valida o ensino fundamental e médio, né? Então, mesmo que a pessoa conclui o ensino fundamental, ela pode fazer a prova e receber o certificado de conclusão do ensino fundamental e depois fazer o ensino médio. A única questão é que existe uma idade para fazer. Então, muitos alunos educados em casa poderiam fazer essa prova antes da idade, né? E existe essa questão, né? Com 18 anos para fazer a prova de ensino médio. E, se eu não me engano, 16, 15 para fazer a do ensino fundamental. Aí basta fazer essa prova, você recebe o certificado de conclusão do ensino médio e pode entrar na universidade tranquilamente. Inclusive, né, a gente tem amigos próximos, pessoas que estão na universidade com tranquilidade e que estudaram em casa. Entendi. Alguns países já está legalizado, né? Você sabe dizer quais são os países? Mais de 60 países, na maioria deles, né? Países desenvolvidos, Estados Unidos, Canadá, enfim, no site da ANED, ANED, mudo, né? Associação Nacional da Educação Domiciliar, eles têm a lista com todos esses países, né? Mostrando como é que é. Tem lá a questão da socialização, trazem alguns textos, mostram como é que está a situação jurídica no nosso país, em quais cidades que já tem regulamentação, quais que não tem. Então lá, né, quem tiver interesse pode entrar no site da ANED. Também tem aqui o Instagram deles, pode seguir para acompanhar, né, mais notícias sobre a educação domiciliar. Lá eles vão ter os dados, né, bem certinho de cada local. Nos Estados Unidos é muito legal porque a educação domiciliar é livre, né, tem regulamentação e os pais podem optar. Então, por exemplo, Euclides, esse ano eu quero que o meu filho estude em casa. Ah, não, aí no outro ano, ou dali 2 anos, eu mudei de ideia, eu me mudei, eu preciso que a criança vá para a escola, eu coloco na escola. Aí depois posso... Então, assim, existe inclusive essa tranquilidade em transitar, né, entre as duas modalidades de ensino, a escolar e a domiciliar. Legal. A Heloísa colocou ali na opinião dela, na questão de que ela acha que essa educação domiciliar ela se restringe a um certo poder aquisitivo, né? Pelo que você falou,
está muito mais relacionado, eu acho, aos pais serem formados, né? Pelo menos o ensino médio, o ensino fundamental e o ensino médio. Mas o que você acha disso, né? Você acha que é para um público específico, a questão até mesmo de classe social, ou não, ou tem a ver com a preparação dos pais para fazerem um trabalho desse? Não, pelo contrário, eu vejo que a educação domiciliar ela pode ser uma excelente saída para quem não tem condição de colocar numa escola particular, né? Boa e os pais poderem dar uma educação de qualidade, muitas vezes até, né, no mesmo nível ou melhor do que aquela oferecida no colégio particular. Então, não vejo como alguma questão de poder aquisitivo, muito pelo contrário, tenho amigos que tem de todo tipo. Tenho amigos da Barra da Tijuca que tem bastante dinheiro e fazem de tudo com as crianças, vão viajar, vão ver as pirâmides lá no Egito. E tem também aqueles que moram em casa simples, chão batido, e é toda naquela simplicidade, eles conseguem oferecer para as crianças muito mais do que a escola pública ofereceria e a escola particular que eles teriam condição de colocar ofereceria. Então, não é uma questão de poder aquisitivo. Tem a ver, sim, com a disponibilidade dos pais, né? Como eu falei, claro, ter algum certo saber, né? Tentar procurar estudar mais sobre isso. E tem muito material na internet, tem muitos cursos bons. E não necessariamente pagos, né? Que vão poder auxiliar e aí a família vai precisar ter essa disposição de estudar e de ter um dos cônjuges, né, pelo menos mais envolvido com isso, né? Porque vai precisar estar ali não só auxiliando a criança, mas também se preparando para o ensino anual, digamos, né? Você falou sobre a questão da pandemia, né? A gente está vivendo um tempo onde está sendo um desafio, né? Porque, por exemplo, eu tenho um filho adolescente e ele está no terceirão, na fase mais importante, digamos assim, para entrar numa faculdade, para definir a questão da faculdade, do vestibular. Eu vejo o quanto foi difícil para ele uma adaptação daquele modelo escola, né, que você vai todos os dias, enfrenta aquela rotina daquela forma, e de repente ter que se adaptar ao ensino em casa, onde tem que ter disciplina, onde você tem que abrir mão, às vezes, do lazer para poder ir lá se dedicar. Então, eu senti a grande dificuldade nessa adaptação, né? Como Sim. você falou, em alguns países que há uma transição muito natural, e isso acontece, no nosso caso, pode ser muito difícil essa readaptação, né? Tirar da escola e colocar no ensino, na educação domiciliar. É uma dificuldade, você tem visto isso? Qual a experiência que você tem para falar sobre pessoas que têm feito isso, né? Tirado da escola, talvez no ensino fundamental e o ensino médio em casa. Como tem sido essa transição aqui? Então, justamente era isso que eu queria, era isso que eu estava me referindo quando eu estava falando que a gente não é muito acostumado a estudar, né? Eu falo por mim, né? Eu fui até o ensino superior, eu não terminei, eu fiz 4 anos de letras português, mas não me formei. E vi pela minha própria dificuldade, como a gente não é habituado de pequeno a estudar. Quando eu comecei a faculdade de letras italiano na Itália, quando eu morava lá, e é muito dispar ao nível deles, né, de conhecimento no ensino médio, quando eles entram para a faculdade e o nosso. Né? Eles têm um outro nível, assim, eles são muito dedicados, são bem disciplinados, aprendem coisas complexas já no ensino fundamental e médio, e a gente não. Por isso que eu digo que também é uma questão, né, para um ponto para a educação domiciliar, essa preocupação com o acadêmico. Mas nessa pandemia, a gente lançou um curso, nós, né, eu e o Pedro, e mais uma família educadora, né, a Ana e o Cacau, chamado Posso Educar, justamente para esses pais que queriam fazer educação domiciliar, principalmente para crianças de idade de 0 a 10 anos, para auxiliar, porque a gente via o quê? Muitos pais acharam péssimo, assim, muito difícil, que eles não queriam, que eles não viam a hora de que a criança voltasse para a escola e que estava muito complicado. Enquanto uma outra parcela de pais, também grande, significativa, começou a despertar para isso. Poxa, eu posso fazer, eu tô entendendo, meu filho é um prazer para mim, ou eu tô conseguindo ensinar meu filho, eu quero ensinar, não tô gostando do conteúdo da escola, não tô gostando da forma como a professora fala, eu gostaria que fosse feito dessa forma.
Então, eu vejo que nessa pandemia teve uma divisão aí de grupos, né, de pais, e quem decidiu entrar por essas veredas aí da educação domiciliar se deu muito bem, porque hoje Uhum. já tem uma grande quantidade de famílias educadoras no Brasil. Bom, então eu vejo assim que com essa questão da pandemia, existiu esses dois grupos, né, de quem achou muito ruim e difícil, que não via a hora de terminar, né? E Uhum. quem estava querendo se adaptar de alguma forma, né? Se entender, ajudar os filhos e tudo mais. Não necessariamente para ir caminhar para um homeschooling, né? Não digo para esse extremo, mas até para auxiliar melhor o filho, para entender o que era aquele conteúdo que estava vindo da escola, por que a criança estava aprendendo aquilo, né? Como que o pai poderia auxiliar, né? Muitos pais têm essa dificuldade, né? Tem essa dúvida, gostaria de ajudar, não estava encontrando. Isso é uma coisa que é um pouco mais difícil agora nessa questão da escola, e eu até queria tirar um pouco o peso dos pais que têm os filhos na escola e ficaram, né, com essa questão. É difícil quando a gente pega o currículo no meio do ano, né? A escola já vem com o currículo, com o método, ela vem num ritmo. E de repente isso tudo cair no colo dos pais no meio do Uhum. ano é uma dificuldade, é um trabalho, né? E é Claro. bem diferente para quem é pai educador, que já no início do ano sentou para decidir qual ia ser o currículo, qual seria o objetivo, de que forma que ia fazer, qual é o ritmo da família. A escola tem um ritmo que muitas vezes não é o ritmo da casa, né? Então, Uhum. isso trouxe realmente uma dificuldade para as famílias, às vezes uma rotina muito diferente da que a família estava acostumada, né? Às vezes pai e mãe trabalhavam fora, o filho passava o dia estudando, de repente está todo mundo em casa, tendo a rotina da casa, que é sempre bem puxada, né? Uhum. Limpar, lavar, cozinhar. E mais todo o estudo escolar. Então, é um peso que não necessariamente seria assim na educação domiciliar, né? Sim, Então, sim. E precisa haver um planejamento, né? isso. Eu fico pensando assim, Bruno, ó, você, por exemplo, é uma menina jovem, há pouco tempo estudou faculdade, coisa assim. Eu já tenho meus 50 anos, né? Quando eu começo a lembrar daquele conteúdo do ensino médio, eu teria que estudar tudo de novo para poder Sim. ter condições de ensinar meu filho, por exemplo, que está com 17 anos, um terceirão, por exemplo, né? Uhum. Sim. Então é algo que precisaria ser muito bem planejado. E Uhum. quanto mais idade os pais têm, quer dizer, quanto Uhum. mais tempo longe da escola, ou longe Uhum. dos estudos, maior a Uhum. dificuldade para poder se Uhum. preparar. Então, eu acho que precisa haver um planejamento muito bom antes de iniciar, né? Não é uma coisa que Uhum. você decide em janeiro e começar em fevereiro. É, Então, o pai precisa estar bem preparado, né? eu tenho uma pessoa para indicar que é a Raquel Lage, que ela fez exatamente isso, né, Euclides? Ela tirou o filho no ensino médio, com 16 anos. E ela conta Uhum, que foi um caos, assim, no início, né? Ela uhum, conta que foi um grande desafio. Ela tirou o filho dela. E ela achou que ia conseguir, justamente bem desse jeitinho como você falou. Em uhum. dezembro, ela ainda estava de férias, curtindo férias. Em janeiro, ela falou: bom, janeiro, agora em fevereiro, vamos começar. E ela começou e foi assim uma loucura. O menino chorava de um lado, ela chorava do outro. Ela falou: meu Deus, o que é que eu fiz? O que que eu fui Uhum. fazer? O que que eu fui inventar para minha cabeça? E aí ela falou: Pedro, e era Pedro o nome do menino, né? Pedro, você tá de férias. Aí ele falou: férias, mãe? Pô, que baita, que massa. Ficou todo feliz, maneiro. E ela foi estudar. Estudar. Aí ela foi estudar, foi pensar, foi planejar. Depois voltou o Pedro e estudou. E ele estudou, como eu falei, ele estudou 2 anos. E em 2 anos ele completou o ensino médio. E aí ela foi estudando junto. E foi assim, ela conta assim que foi a melhor coisa que ela fez. Ela já tinha duas filhas mais velhas, que já estavam na faculdade.
E ela fala que, poxa, se ela tivesse, né, conhecido isso antes, ela, né, a educação domiciliar antes ela teria feito, ela não se arrepende. O menino hoje faz faculdade, tudo, ela gosta. Ela falou que foi bem emocionante, até ela deu um depoimento no nosso curso, dizendo que quando ele entrou na faculdade, foi uma emoção para a família, porque aquele diploma dele do ensino médio, aquele ingresso dele na faculdade, era de toda a família. Então, acho que a educação domiciliar, ela tem esse apelo, assim, essa coisa familiar, né? Tem que existir essa disposição, como eu falei, é um envolvimento, é um engajamento de toda a família, é uma luta, assim, da família toda, né? Então, é um estilo de vida, né? Exatamente. Exatamente. Antes, no outro tempo que a gente estava, alguém fez a pergunta, né? E acho que tu já respondeu, mas vamos reforçar a resposta. A pessoa perguntou se um membro da família, meio período por dia, é capaz de exercer bem esse papel de educador domiciliar na vida de uma criança. Acha que é possível? Um dos Sim. pais, meio período. Sim, acho que sim. Acho que é possível. Eu acho que assim, ó, tudo isso depende, né? Depende da criança, depende da dinâmica da família, depende que tipo de trabalho é esse que a pessoa desempenha, né? Quando ela tá fora de casa, se ela passa muito tempo fora do lar, se ela consegue, nesse tempo que ela tá, né, se dedicar bem, né? Às vezes, não sei, ela. Enfim, mas é possível com certeza, né? Meio período dá para fazer muita coisa. Legal. A gente poderia ficar aqui várias horas, né? Mas vamos caminhando para o final. Bruna, aquele que quer saber mais, que quer ter um pouco mais de informação, pode procurar você? Qual é o tipo de serviço que você presta nesse sentido? Então, quem quiser saber mais sobre homeschool, como eu falei, né, eu recomendo, né, de início a ANED, né, que é a Associação Nacional de Educação Domiciliar. Tem site, tem Instagram. Eu recomendo que me acompanhe, sim, né? Acompanhe alguns perfis de educação domiciliar que tem, né, no Instagram, aos montes. Muitos bons perfis. Esse vídeo que eu falei é só colocar no Google, né, do Instituto Borborema, 5 motivos para o crescimento do HS, né, do homeschooling no Brasil. É um bom vídeo, assim, para entender um pouco, né, do outro lado, olhar com outros olhos, aprofundar um pouco nessa questão da motivação, que no fim é a primeira coisa, né? Não tem como não tem como assumir uma empreitada dessa sem ter uma motivação muito bem fundamentada por detrás. Eu tenho um curso, né? Como eu comentei, eu tenho um curso eu e a Ana. Agora as inscrições estão encerradas. Mas o nome do curso é Posso Educar. Existe uma lista de espera para quem deseja fazer o curso, né? www.possoeducar.com.br. Só que deve abrir uma turminha, provavelmente no início só do ano que vem, final desse ano, talvez início do ano que vem. E é um curso, assim, que vai trabalhar de 0 a 10 anos, planejamento, métodos, conteúdo, recursos, né? Indicação de bons recursos de livros, tanto para os pais estudarem, quanto para dar de conteúdo para as crianças. E existem, né, vários, conhecendo, né, pessoas que fazem educação domiciliar, as pessoas vão poder ter acesso ao conhecimento, né, de vários outros cursos que tem para que eles possam fazer e aprender mais. Fala um pouco para a gente a respeito do teu Instagram, que era rico em conteúdo e de repente desapareceu. O que aconteceu? Gente, o que é isso, né? A gente eu fiquei bem triste, assim. Eu tinha um Instagram que chamava Mamãe por Vocação, tinha 35 mil seguidores. Foi um trabalho de 3 anos, né? Eu comecei para falar de maternidade, assim, né? Da vida comum mesmo, do lar que a gente levava, rotina com as crianças e tudo mais. De um ano para cá, eu comecei a ajudar mais efetivamente, assim, através de cursos, de aulas, né? A ajudar algumas famílias com essa questão também da educação domiciliar. E de repente, num domingo passado, eu entrei para postar, fazer um story de alguma coisa aqui de casa e estava escrito lá: sua conta foi desativada.
Daí a gente foi atrás, enviamos vários e-mails, tentamos contato com o Instagram, não tivemos sucesso. Aí eu voltei para minha conta antiga, que é essa, né, Bruna Heloísa Botelho. Muitos seguidores mandaram prints, mandaram, né, publicações que eles tinham salvo, e aí eu pude recuperar uma parte, né, mas pouca. Uhum. Porque imagina, foram muitos anos, muitas lives boas, inclusive live com a Raquel, eu tinha, tudo mais, tudo Uhum. perdido. Mas o Senhor sabe de todas as coisas, a gente tá bem descansado, assim, na soberania de Deus, sabendo que Ele tem os propósitos dele, nada foge do Uhum. controle dele. E as pessoas que Ele quiser trazer, né, assim como Ele trouxe da primeira vez, elas vão vir, né, e esse trabalho quem me acompanha, eu sempre, né, falo que esse trabalho é para a glória de Deus, então o que Uhum. for para ocorrer vai acontecer conforme o Senhor quiser. E pelo que a gente está vendo aí, você tem abençoado muitas pessoas, tem ajudado muitas pessoas, isso é muito legal, esse legado que você está deixando aí, né? Que legal. Por enquanto, então, é Bruna Heloísa Botelho, é esse o canal. Isso, Bruna Heloísa Botelho, com H, Bruna Joia. Heloísa Botelho, meu nome. Se eu perguntar para ti o que a gente esqueceu de falar, talvez você tenha que falar bastante, mas o que você gostaria de deixar para a gente terminar? Alguma coisa que talvez a gente tenha esquecido, que seja importante, relevante, mas uma consideração final da tua parte em relação ao Olha, assunto. eu acho que, deixa eu pensar. Eu acho que é isso. Assim, é importante a gente ter em mente que a educação domiciliar ela tem a ver com essa motivação, com essa união, né? Essa questão da família, né? Ainda que seja a mãe, né, sozinha, né, solteira, né, digamos assim, mas ainda que tenha só uma pessoa, é uma questão familiar, é uma questão, né, do casal tá unido em torno de um propósito da educação dos filhos, sabendo que a gente está criando os nossos filhos, né, para Deus e quer fazer da melhor forma, seja na educação escolar, seja enviando para a escola, seja educando em casa. De todo modo, a gente tem uma responsabilidade, né, com eles. E a educação domiciliar, ela é só uma forma de a gente ensinando, né, os nossos filhos da forma como a gente achar mais adequado, assim, né? Então não existe nenhum movimento anti-escola, não é o pessoal do lado de lá e o pessoal do lado de cá, é todo mundo Importante junto, isso. Uhum. né? É isso que eu queria deixar bem claro, assim, né? A gente não está aqui para dizer que uma coisa está errada e a outra está certa. Isso. Nós estamos aqui para falar de uma nova, uma outra modalidade que existe de ensino, né? Uhum, Que tem as suas uhum, virtudes, tem as suas vantagens, tem o seu lado positivo, importante. uhum, E a gente tem a liberdade de optar, de escolher, de olhar, de perceber e assim tomar uma decisão sadia tendo essas opções, né? Nós não estamos defendendo nenhum lado nem o outro. A ideia é uhum, trazer, né, ao entendimento algumas dúvidas, talvez que o pessoal tivesse. Eu mesmo uhum, tinha várias dúvidas e você falou, né, pôde responder várias das perguntas que eu tinha. Então isso é uhum. bom, dá essa possibilidade das pessoas entenderem, conhecerem, até mesmo antes de falar, né, de julgar alguma coisa nesse sentido, né? Isso, exatamente. Acho que é muito importante, né? Ter em mente que não é uma divisão, não é alguém que é contra, pelo contrário, né? A gente que é cristão, né, tá unido em torno de um propósito só, de uma coisa só. Então não tem essa questão de ser, né, anti-escola, pelo contrário, a escola tá aí. Muita gente fala que até teve aquele auê, todo alvoroço com o Felipe Neto, dizendo que a gente luta para acabar com os professores ou com as escolas, e de forma nenhuma, isso é a maior inverdade que tem, né? Pelo contrário, os professores são muito bem-vindos, muito bem, precisamos muito, né, do auxílio, né, dos professores. Eles têm um campo grande para atuar na educação domiciliar, tem mais emprego, tem mais oportunidade. É verdade, é verdade. Então, essa questão da socialização, acho que é bem legal, né? De a gente ter sempre em mente que é, não é um empecilho, pelo contrário, é mais oportunidades ainda, né? Quando os pais podem estar em casa ensinando os filhos, eles têm mais tempo disponível para se relacionar com outras pessoas e assim ensinar os seus filhos a se relacionar também, né? Então, acho que era isso. Quem quiser Legal. contar, né? Contar comigo lá no Instagram ou pessoalmente pode me procurar. Eu vou ter o maior prazer de responder. Legal.
Para a gente terminar, eu queria fazer uma brincadeira contigo, tá? Bem rápida assim, ó, só para a gente conhecer um pouquinho melhor você, né? A gente deu ênfase no início na tua vida, né? Na tua infância, na tua adolescência Tá. e nos teus primeiros sonhos ali, até em relação às crianças, mas eu queria terminar fazendo uma brincadeira, que eu quero fazer umas perguntas rápidas para você, você responde rápido, Ai, bate e meu volta Deus. sem pensar muito, tá? E depois eu queria orar por você para a gente terminar, pode ser? Tá, pode. Ai, meu Deus. Tá. Vamos lá. Eu faço para todos essa pergunta. Se você pudesse voltar 15 anos, o que você faria mais? Eu estudaria. Ai, que agora? Ai, 15 anos. Não é fazer diferente, é o que você faria mais. Ai, eu estudaria mais a teologia. Teologia. Sim. Legal, que legal. Em Mateus está escrito que Jesus reuniu os seus discípulos e bem possível que eles estavam sentados na frente dele e você está sentado ali também junto com eles. E Jesus fez uma pergunta. Ele disse assim: e vocês? Quem dizem que eu sou? O que tu diria para ele? Não pode falar que nem Pedro, né? É Não, tem que escrito. ser a sua resposta. Ele Tem. falou depois, entendeu? Você fala antes, depois fala Pedro. É... Quem é Ai, Jesus para ti? Ai, Jesus é. Ai, Você é está o meu pensando muito. é o meu descanso, é o meu descanso, é o meu porto seguro. Amém. Que bom. Essa pandemia tem sido Muito chata. muito chata. Sim. Uma pessoa admirável. É o Pedro, meu marido. Legal. Um amigo mais chegado que o irmão. Não pode ser todos, né? Ai, amigo mais chegado que o irmão. Ai, e agora? A Ana, a Esther, a Pri, a Lísia. Tá. O que mais? Um tempo difícil, Bruna, da tua vida. O nascimento da Aninha, né? Uma época difícil. É, Não por ela, né? Mas pelo momento que a gente passou. tempo difícil. Eu ia perguntar, Pedro, o que o Pedro é para ti? O Pedro é tudo na minha vida. Que joia. Tá apaixonado por ele ainda, né? É, sim, tem que Que ser, bom, né? que bom. E os teus filhos? Ai, também, né? Também, tudo na minha vida. Eu sempre vou dar boa noite para elas e falo, vocês são tudo na minha vida. O que é a igreja para ti? A igreja, a igreja é a minha família. Um medo. Medo de não servir a Deus como eu deveria. Olha o que o Pedro botou aí, ó. Esqueci até o que você falou sobre medo. Volta. Eu estava lendo ali, eles não vi. O medo de não servir a Deus como eu deveria. Entendi. Uma frase, um sonho. Como? Um sonho seu. Aquilo que você quer realizar. Viajar para a Europa com com toda a minha família. Ser mãe é? Ser mãe é muito bom. Maravilhoso. Querida, mais uma vez, muito obrigado, certo? Muito obrigado mesmo, assim, de coração. Foi muito bom o papo com você. Foi um tempo bem gostoso. Com certeza isso trouxe, né, um entendimento para as pessoas que estavam em dúvida. E agora a gente vai editar, vamos colocar no YouTube, então mais gente vai ter possibilidade de ouvir. Se de repente alguns que estão aqui nos ouvindo, que estão participando, depois quiserem enviar para alguém, vai estar no YouTube da PIB, né, a partir de amanhã ou no máximo na quinta-feira. Então fica disponibilizado lá para você poder reproduzir para mais pessoas, ok? Posso orar então? Vamos orar? Pode, vamos.
Senhor Deus, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por esse tempo, obrigado por esse bate-papo, obrigado pelo privilégio que nós temos, ó Deus, de usar a tecnologia a nosso favor para poder conversar, matar saudade, como hoje da Bruna. Obrigado por tudo aquilo que foi dito aqui, Senhor, com certeza serviu para nós auxiliarmos, ó Pai, aquelas pessoas que têm interesse, que buscam, que querem conhecer um pouco mais desse assunto. Mas eu te agradeço muito, em especial, pela vida da Bruna, Pai. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito pela vida dela, a instrumentalidade dela, quantas pessoas aqui relataram o quanto ela tem sido bênção na vida dessas pessoas. Te agradeço muito, ó Deus, por essa história linda que o Senhor está escrevendo através da vida dela, através da sua família. Ó Pai, continua com a tua boa mão de graça e de misericórdia sobre a vida dela, abençoando, cuidando, guardando, ó Deus, e usando ela cada vez mais como instrumento para espelhar e espalhar a tua presença, a tua glória na vida dela, Senhor. Abençoe, guarde a sua família, o Pedro, as crianças, ó Deus, que a boa mão do Senhor esteja todos os dias, ó Deus, a cuidar dessa família. Nós agradecemos muito como igreja por toda a oportunidade que nós tivemos nesse tempo de estar com ela. Nós agradecemos ao Senhor em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigada, Vini. Se fala mais vezes pessoalmente, tá bom? Manda um beijão pro Pedro aí. Tá bom? Deus abençoe vocês.